queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Gostaria de agradecermos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Deus por esta manhã, por esta oportunidade estamos agradecendo, louvando, engrandecendo o seu santo nome. A gente sabe que muitas pessoas hoje não se levantaram, não tiveram sua oportunidade de contemplarmos. Sabemos que hoje são momentos de lutos, momentos de guerra, momentos de batalhas contra a vida. A gente sabe que estamos vivenciando um tempo muito difícil, um tempo que o mundo nunca viu, nunca passou por este momento desta dificuldade, onde cada dia mais estamos vendo notícias e mais notícias e as pessoas têm ficado apreensivas, ficado com medo, assustado, mas que nós verdadeiramente possamos confiarmos em Deus, buscarmos ao Senhor quanto a gente podemos acharmos. Porque este é o caminho do conforto, é o caminho onde vai nos fortalecer. Não adianta a gente ficarmos atrás de televisões, atrás de notícias, para ver se vai melhorar ou não vai melhorar. Mas a única resposta que nós temos é na Bíblia Sagrada, é na oração, é na comunhão, buscarmos ao Senhor. Enquanto a gente podemos buscarmos a Deus, a gente sabe que cada momento vai ficar difícil. A gente sabe que não vai ser fácil. Cada dia é uma expectativa. Cada momento é umas situações que nós vamos ter que enfrentarmos. Temos que levantar a nossa cabeça e podemos olharmos para Cristo. Quando o salmista Davi disse: "Eleva os olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." Esse socorro que a igreja precisa verdadeiramente é buscarmos, é confiarmos no Senhor. Enquanto a gente temos esta oportunidade de se consagrarmos, buscarmos a Deus, para que a gente possa estar preparado para este dia. É um dia que ninguém espera, é um dia que ninguém está pronto, mas que a gente verdadeiramente possamos buscarmos a Deus, enquanto nós temos esta oportunidade de buscarmos ao Senhor. Mas eu gostaria de, juntamente com todos os irmãos, estarmos compartilhando um texto bíblico para a nossa reflexão nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, que diz: "Tendo Jesus entrado em Jericó e passado, eis que havia um homem chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E eu, correndo adiante, subiu em um sicômoro para ver, porque não havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa." Meus queridos irmãos, amados do Senhor, nós agradecemos a Deus por este momento de reflexão bíblica para a nossa alma. É o alimento que podemos sermos e temos diariamente a palavra de Deus como alimento para as nossas almas. A gente nunca podemos afastarmos da nossa boca, da nossa mente, do nosso coração esta palavra. É onde nós possamos encontrarmos segurança, refúgio e uma fortaleza. É onde nós podemos verdadeiramente termos confiança em Deus. Quando nós começamos a desfolhearmos e vemos o que são escritos, o que traz para a nossa fé, para nos estruturarmos, para vencermos os obstáculos, para vencermos muitas vezes as guerras espirituais que a gente enfrentamos, porque a gente vivenciamos em guerra de todos os tipos, todas as maneiras. Guerra contra a vida, a guerra muitas vezes contra as situações que vêm adverso para nos entristecer, guerra espiritual, onde muitas vezes o inimigo tem traçado ciladra para que a gente venhamos cair,
guerra muitas vezes que haja uma estratégia para que a gente venhamos entrarmos em confrontos, mas quando nós começamos a meditarmos, a vermos a Bíblia Sagrada, a gente encontra nela uma fonte de água viva que jorra. Quanto mais a gente cava, mais ela vai jorrar, mais ela vai trazermos, aleluia, o conforto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, vai nos orientarmos como se devemos se produzirmos, como devemos se comportarmos diante das tribulações, diante das tentações, diante das perseguições, diante das as coisas adversas que acontecem em nossas vidas. Quando nós começamos a vermos ao texto bíblico, podemos observarmos algo importante para a nossa lição como cristão. Vejamos que Jesus, ele era a fonte, ele é a fonte, ele é o centro das intenções daqueles que muitas vezes se encontravam em situações deploráveis, situações difíceis de sua vida, que precisava ser mudado a sua história, que precisava de uma oportunidade, de algo para a sua vida, de uma mudança totalmente. Eu falo aqui não de mudança de condições financeiras, porque nós observamos que muitos aceitam Jesus apenas por mudar suas condições financeiras, para ter carro, para ter casa, para ter bem, muitas vezes, para possuir bens, terrenos, tantas coisas mais. Mas o que eu falo aqui é algo da nossa vida pessoal. É algo que nós precisamos verdadeiramente de uma mudança, de uma transformação. Apesar de muitas pessoas que não são evangélicas, que precisam verdadeiramente de ter esta oportunidade de um encontro com Deus. E quando nós começamos a observarmos este texto bíblico, quando relata quando Zaqueu, o chefe dos publicanos, era alguém que trabalhava para o Estado romano, era um cobrador de imposto. E nós observamos que muitas pessoas olhavam os cobradores de imposto como um inimigo, como uma pessoa que não tivesse sentimento, não tivesse consciência do que está a fazer. Porque as suas famas, porque as suas condições como um cobrador de imposto lhe trazia mal fama. As pessoas não acreditavam em sua inocência. Mas nós observamos que Zaqueu, apesar de ser um cobrador de imposto, Zaqueu tinha desejo de ter um encontro com Deus, porque onde Jesus passava, as pessoas já sabiam o que Jesus fazia, o que Jesus transformava, que Jesus libertava, que Jesus fazia coisas grandiosas que o ser humano precisava de uma oportunidade de se regressar, uma oportunidade em sua vida. E as pessoas encontravam isto em Jesus, como aquela mulher samaritana, como aquele cego de Jericó, como aquela mulher do fluxo de sangue, e outros que buscaram em Jesus uma oportunidade, como aqueles leprosos que estavam destituídos da sociedade e não podiam voltar para a sociedade por causa desta enfermidade. A lepra, ela tem corrompido o seu corpo físico, e isso tem impedido que as pessoas se aproximassem da sua família. Mas quando nós começamos a observarmos, Jesus, ele veio para libertar, não só das enfermidades, mas libertar do pecado. Porque o apóstolo São Paulo nos falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem ele não tem paz.
O homem ele não tem comunhão com Deus. Posso até falar de Deus, posso até acreditar de Deus, mas muitas vezes o pecado tem mantido distância de Deus. Deus ele não se confunde com o pecado. Deus é santo, é justo. E nós observamos que o homem precisa de uma transformação, de uma libertação, de uma regeneração. E para ter esta oportunidade, tem que ter um encontro com Deus. Tem que ter um encontro de verdadeiramente de arrependimento, verdadeiramente de reconhecer os seus erros, os seus atos. E nós observamos que Zaqueu reconheceu os seus atos, reconheceu as suas situações que ele precisava verdadeiramente ter este encontro com Deus. Mas não sabia como, porque Jesus, aonde ele andava, muitas pessoas o acompanhavam, muitas pessoas seguiam. E Zaqueu não era bom visto com bons olhos. As pessoas não aceitavam Zaqueu, apesar de ser cobrador de imposto, apesar de ser uma autoridade do governo romano, mas nós observamos que os judeus não aceitavam, porque todos que eram cobrador de imposto tinham uma fama, uma mal fama, uma mal conduta por causa na hora de cobrar, na hora de prestar conta, cobrava além mais daquilo que era devido. E esta era as situações que levavam este tipo de pessoas a ser mal vista diante da sociedade judaica. E nós observamos que Zaqueu desejava ter este encontro, esta oportunidade de ver quem é Jesus. E quando nós começamos a observar que Zaqueu vê que Jesus entrava na cidade e ele desejava ver quem era Jesus. Mas ele não podia porque a multidão era enorme. As pessoas estavam ali com as situações, precisava também de uma mudança e não dava oportunidade a ninguém. O povo seguia Jesus para buscar uma esperança, buscar uma mudança na sua vida e não tinha condições nenhuma. Mas nós observamos que Zaqueu sobe em uma figueira e observamos que ele esperava Jesus passar, mas ele não sabia que Jesus estava vendo Zaqueu. Talvez você possa dizer: Deus não me vê, Deus não se importa comigo, Deus não se preocupa comigo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus ele se importa com você. Deus ele se preocupa com as tuas necessidades. Deus se preocupa com a tua história, com a tua vida, com as situações que muitas vezes está difícil para você. Difícil muitas vezes de aceitar as situações que está muitas vezes tão difícil na tua vida e você acha que está só. Mas Jesus está com você. Jesus ele não abandona ninguém. Jesus ele não esquece de ninguém, ele vê a todos. Não importa quantos milhões de cristãos tenha no mundo, mas Jesus ele vê a cada um de nós. Ele ouve a oração de cada um de nós. Veja que interessante. Jesus ele ouve as orações de cada um, não importa quantos milhões e milhões de cristãos. Em todos os lugares, se todo mundo clamar, todo mundo junto, Jesus ele ouve, Jesus ele escuta, ele não se embaraça com a oração. Você já pensou numa multidão que esteja conversando? Você não vai entender as conversas, mas Jesus ele entende. Jesus ele ouve a oração, não importa qual a hora que você esteja a falar com ele. Não importa o momento que você
dobre seu joelho e começa a falar as suas situações, as suas frustrações, o seu medo, a sua insegurança. Mas Jesus, Ele ouve a sua oração, Ele escuta. Por isso não desista de orar, não desista de perseverar. Ele não vai deixar você perder esta batalha, mas Ele vai estar ao seu lado para lhe ajudar, para lhe confortar. Aleluia, para tirar este medo do teu coração, da tua mente, estas frustrações que muitas vezes têm sucumbindo a tua alma e você não consegue muitas vezes estar forte para suportar suficiente estas situações que nos têm nos abalado. E muitas vezes a insegurança tem deixado escapar e as pessoas têm observado que você está com medo, que você está frustrado. Mas nesta manhã eu te aconselho, Jesus, Ele ouve a tua oração. Ele quer ouvir verdadeiramente o teu clamor, a tua petições. O objetivo que nós estamos a vivenciarmos é o momento de a gente se aproximarmos de Deus. É o momento de a gente ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vejamos Zaqueu. Zaqueu, ele tinha desejo de se aproximar. Zaqueu, ele tinha sede de ver quem era Jesus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, o que espera? O que fazes? Qual é o teu tempo? Será que estás aproveitando o tempo que Deus tem nos dado? Apesar que os tempos estão fechados, a gente não pode, se estarmos reunidos, se cantando, agradecendo a Deus, vendo muitas vezes os irmãos agradecendo, aleluia, as vitórias, as bênçãos, mas estamos em nossas residências, em nossos lares, para buscarmos a Deus, para estar verdadeiramente se fortalecendo no Senhor,